Olá, aqui quem fala é o psicólogo André Galindo. E antes de tudo, se esse conteúdo fizer sentido para você, eu peço que você se inscreva no canal, não se esqueça de no final deixar o seu like, porque isso vai me ajudar muito nesse trabalho aqui, para que esse conteúdo chegue a quem realmente precisa e está sofrendo. Eu quero conversar no vídeo de hoje com vocês sobre o vício. É muito importante contextualizar essa ideia do vício. O vício quase nunca começa de uma forma escancarada na nossa vida. Ele não chega destruindo tudo de uma vez. Na maioria das vezes, ele entra devagar, de uma maneira silenciosa, quase como se estivesse ajudando a pessoa. Normalmente aparece como uma tentativa de fugir da dor, de aliviar a ansiedade, de preencher um vazio, de calar uma solidão no peito que está incomodando faz tempo. Então, no começo parece que finalmente existe algo que te dá um pouco de alívio, uma sensação de escape na vida, entende? Só que sem perceber, você começa a subir uma escada que nunca tem fim. É quando você se dá conta de que muitas vezes você já estava cansado demais para descer. Então o problema do vício é que ele não muda só o que você faz, ele muda quem você acha que é. Então aos poucos você vai tomando espaço em relação a esse comportamento, você vai dando espaço. Você percebe que aquilo vai preenchendo sua mente de uma maneira destrutiva. E sequestra totalmente o seu sistema de recompensa do cérebro. Então, aquilo que deveria servir para você sentir prazer em coisas simples na sua vida, você passa a ser dominado por um único estímulo. E o nosso cérebro aprende muito rápido, né? Ele se adapta, ele cria tolerância, e o que antes era uma escolha acaba virando necessidade. Então, o vício se opera dessa maneira. E eu sempre digo que a linha entre você querer e precisar desaparece quando você está viciado. E o que começou como uma fuga na sua vida vira uma obsessão. Então, no início, tudo fica escondido e depois vai virando um hábito, né? Então, as mentiras começam a aparecer, não porque você é uma pessoa ruim, mas porque o cérebro entra em um modo de sobrevivência, entende? Então tudo passa a girar em torno de você ter acesso ao conteúdo viciante. Então, com isso, sua mente começa a repetir frases muito conhecidas. Digamos: "Ah, só mais uma vez, depois eu paro, semana que vem vai ser diferente, ano que vem vai ser diferente". E assim você vai se sabotando, sem você perceber. Então, quando você mentir acaba virando uma rotina, consequentemente, a verdade na sua vida vai perdendo a força. Os seus valores, que antes eram muito bem definidos, começam a se confundir, sabe? Coisas que antes seriam inaceitáveis para você passam a ser justificadas. O dinheiro pode sumir, né? Muitas pessoas que têm esse vício ficam pagando garotas de programa na internet, no real, porque tem o efeito do escalonamento. A pessoa não se contenta mais com o online e pode ir para o real, então o dinheiro some. Relações se desgastam, né, você tá em um relacionamento, aquilo aos poucos vai sendo minado a sua intimidade, a sua conexão emocional. Oportunidades de trabalho são perdidas, muitas pessoas até mesmo perdem o emprego por conta disso. Então, assim, a sua mente entra em uma espiral de mentiras, de dependência, e você sempre encontra uma desculpa.
Você diz que é temporário, que está tudo sob o seu controle, e depois você vai compensar aquilo. E isso acontece por conta de um conflito interno, uma divisão na sua mente que permite fazer coisas que vão contra os seus próprios princípios e valores, sem encarar a culpa de frente. E em alguns casos, até mesmo o vício vai ainda mais longe, né, como eu falei anteriormente. Você começa a fazer coisas perigosas, duvidosas, se colocar em risco e às vezes até mesmo no âmbito jurídico, sabe. Então isso cria um distanciamento emocional gigante, e quem está por perto, na sua vida, começa a se sentir deixado de lado, como se fosse descartável, entende. Então não é falta de amor, é que o seu cérebro perdeu a capacidade de priorizar qualquer coisa que não seja aquele estímulo. E é importante dizer, pessoal, diante de tudo isso, que não são só substâncias químicas que causam isso. O consumo excessivo de conteúdo adulto, que é o foco aqui, mexe com o seu cérebro de uma maneira muito parecida. Há estudos sobre isso, né. Então, com o tempo, o estímulo precisa ser cada vez maior. Então, o que antes bastava deixa de funcionar. Aquele tipo de conteúdo, de uma categoria específica, você começa a avançar para outra, depois você começa a ir para grupos, sexo virtual, e assim vai. Coisas que não condizem com a sua orientação sexual também, eu vejo muito isso em terapia, né, recebo muitos casos assim. E a pessoa começa a buscar coisas diferentes para sentir o mesmo efeito. É como quem tá ali na maconha e vai para trocas piores, mais fortes, né. Então é o mesmo mecanismo. E voltar atrás depois disso tudo não é simples, só porque você quer, porque o seu cérebro já foi treinado para um nível muito alto de estímulo durante anos. Então é muito importante refletir sobre isso. Eu aqui ainda nesse vídeo quero deixar um ponto bem prático que você pode começar a desenvolver, né, diante de uma crise de abstinência, né, digamos que você está aí lutando contra isso, está aí com 5 dias, 10 dias. É muito importante você ter a mentalidade que você não vai vencer isso na força de vontade, no grito. Então eu quero que quando a vontade vier, você levante rapidamente, mude o seu ambiente, faça algo físico, uma flexão, uma caminhada, se permita beber uma água, lavar o seu rosto, respirar de uma maneira devagar, sentindo. Você pode fazer isso ouvindo uma música que te inspire, uma música calma. Diga pra você mesmo que você não precisa decidir nada agora. Se utilize do lema dos Alcoólicos Anônimos, né, só por hoje. Só existe o seu hoje naquele momento. Porque eu sempre digo que a fissura vem como uma onda, ela cresce, mas também passa. Tem o seu ápice, mas também tem o seu declínio. Então se você conseguir ganhar alguns minutos em que a sua emoção toma conta e que a sua racionalidade é apagada, fazendo isso, você vai permitir que o controle volte, que a racionalidade que foi apagada pela crise começa comece aos poucos ressurgir, entende? Então, muitas vezes, essa racionalidade perde totalmente a força. É como se a sua memória fosse apagada naquele instante, entende? Então, nesse momento, lembre por que você quer mudar. O que te fez se iniciar? Não pelo medo, mas pela vida que você quer recuperar, sabe. Então é muito importante que você tenha essa mentalidade. Eu vou me aprofundar isso em outros vídeos, já tem outros vídeos aqui no canal também sobre isso, mas vou trazer sempre conteúdos novos agora, e que vão ajudar com certeza vocês. Então se esse vídeo aqui falou com você de alguma maneira, mais uma vez eu peço que você se inscreva, deixe o seu like e compartilha com algum amigo, com seu parceiro, com a sua parceira que está passando por isso.
em silêncio, né, confesse sobre isso. Eu agradeço por ter estado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.